Com a palavra, nobre deputado Alexandre Baldi. Senhor presidente, deputado Alan Rick, hoje aqui na tribuna, para poder homenagear o grande homem que representou muito essa democracia, Ulisses Guimarães. Um dia que completaria 100 anos, um legado extremamente importante para nós, agentes políticos e públicos, mas para toda a população, para todo o Brasil, com a redemocracia, com o fortalecimento da democracia, com uma Constituinte, uma Constituição de 88, enfim, legados que foram importantíssimos para que chegássemos aqui neste momento do Brasil e que, principalmente, cada ano que se passa, estes exemplos cada vez mais raros em homens públicos, com suas frases que são claramente inesquecíveis, né, com belos exemplos deixados principalmente a todos os homens públicos por todo o Brasil. E também, neste dia aqui de se relembrar este personagem tão importante para o nosso país, nós passamos a votar aqui a PEC 241, uma proposta de emenda à Constituição, ao qual eu percebo que aqueles que foram aliados do governo que se passou, que tiveram todas as suas oportunidades para que realizassem reformas, para que se realizassem principalmente aquelas as quais nós não precisássemos endividar o povo brasileiro, porque à medida que se endivida o Tesouro, que se endivida o governo federal, quem pagará essa dívida é a população brasileira. Então chegamos ao ponto de necessitar a aprovação de uma medida de ajuste, de controle de gastos públicos, porque o brasileiro é sábio, aquele que não controla a sua despesa, aquele que gasta descontroladamente, uma hora o seu cheque especial, o limite do seu cartão de crédito, o seu crediário, aquele limite encerrará. E aqui chegamos nós, senhor presidente, bem próximos do fim do nosso limite de endividamento do governo federal. Chegamos a custear somente de juros da nossa dívida pública 10% daquela riqueza criada em nosso país, 10% da riqueza criada em todo o Brasil. Falando-se em 13 milhões de desempregados, enquanto gastamos, consumimos e endividamos o povo brasileiro somente no BNDES para se formular políticas de desenvolvimento, para fortalecimento do setor produtivo, industrial e de toda a cadeia que circula, que movimenta, que gera riqueza em nosso país em mais de R$500 bilhão. Enquanto a dívida ultrapassa 4 trilhões e 100 bilhões de reais, se fala que esse ajuste em controle de gastos é desnecessário. Desnecessário foi esse gasto descontrolado, esse gasto exacerbado realizado pelo ex-governo do presidente Lula, da presidente Dilma, que fizeram do Brasil ao momento que chegamos, do descontrole fiscal, do descontrole financeiro e, principalmente, de termos que fazer um ajuste tão duro, pensando nos próximos 20 anos, porque temos um déficit nominal, quer dizer, gastamos a mais do que arrecadamos somente em 2015, 613 bilhões de reais. Isso consideramos 2015. Com o endividamento que chegamos até hoje, se permitíssemos que este controle não fosse ajustado, imagine aonde chegaríamos, senhor presidente. Agora, se encerrando do último dia 30 de setembro, a 70% da dívida percentualmente em relação ao PIB. E o que faríamos, senhor presidente? O que faremos se não aprovarmos uma PEC de controle de gastos? É como uma residência de uma família brasileira. Quem não controla seus gastos, acaba o seu limite, vai passar fome. Então, se nós não aprovarmos essas medidas duras, são duras, de controle efetivo de gasto, de responsabilidade fiscal e financeira, para que o governo federal cumpra nos próximos 20 anos, eu tenho convicção que não conseguiremos em poucos anos sequer pagar a saúde. Se discute a educação, mas não conseguiremos sequer pagar os alunos na rede pública, seja municipal, seja estadual, seja em qualquer âmbito do poder público. Nós teremos dificuldades para cumprir as obrigações da Previdência, que também chegará no próximo ano com déficit de cerca de 180 bilhões de reais.
Eles tiveram oportunidade por 13 anos, senhor presidente, de realizar reformas e todas essas mudanças com um poder, principalmente no Congresso Nacional, robusto, com todas as condições políticas e administrativas de realizarem, mas não o realizaram, senhor presidente, e, pelo contrário, fraudaram a contabilidade, gastaram em criando receitas inexistentes que não se comprovaram, como já dissemos aqui, o que resultou no impeachment pelas pedaladas fiscais, pelos créditos não aprovados por essa casa, enfim, fizeram de tudo aquilo que damos como exemplo ou que aprendemos como exemplo até na escola para não fazermos, senão o que acontecerá? Nós quebraremos, faliremos e passaremos fome se fosse uma conta familiar. Então, senhor presidente, eu faço aqui um esclarecimento à população do meu estado de Goiás, de todo o Brasil, que essa PEC 241 é dura, é duríssima, mas necessária, porque a conta chegou. A conta do vermelho, que se passou aqui por muitos anos, chegou. Nós estamos no vermelho, mas foi criada e gerada por ex-governos que gastaram descontroladamente e irresponsavelmente. Então, nós agora, senhor presidente, precisamos de ajustes duros, duríssimos, para comprometer ou para não comprometer o futuro da nossa nação, para que as crianças tenham escola, para que os hospitais públicos tenham condições de funcionarem, para que todos os investimentos públicos possam ser realizados, ou para que simplesmente as contas públicas sejam pagas, porque senão chegaremos a ponto de sequer conseguir pagar as contas públicas federais. Então, eu queria agradecer a todos, senhor presidente, e dizer da importância e do esclarecimento à população, porque a dicotomia aplicada e praticada por aqueles que puderam e não fizeram, ela é aí falada por quatro cantos. Mas temos que esclarecer ao povo que quebraram e faliram o Brasil, endividando ao povo, e agora a conta chegou e precisa ser paga por alguém. E vai ser por controle de gastos e não por aumento de impostos. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Alexandre Baldi. Concedo a palavra por 3 minutos ao deputado Odorico Monteiro Pros, do Ceará. Obrigado.